Bom dia, boa tarde. Eu sou Flávio Calazans, o Calazans Zanzans, e nós estamos aqui na selva para falar de Walden, A Vida nos Bosques. Walden foi escrito por Henri David Thoreau. Thoreau também é o escritor do livro Da Desobediência Civil. Thoreau tinha lido os livros do Lao Tse, o livro Tao Te Ching, da China, o livro do caminho. E é um livro que fala sobre a harmonia com a natureza, a harmonia com o mundo. Os passarinhos estão cantando alto, não dá para ouvir minha voz. Então o Thoreau, lendo isso, ele, e também com a sua visão política, é a época da independência americana, da Guerra Civil Americana, aliás, e ele se coloca contra o governo e acha que o governo está usando os impostos para fazer o mal. Então, discordando politicamente do governo, ele é preso por não pagar impostos. E ele se recusa a pagar mesmo preso. Uma tia paga por ele, aí ele sai e vai morar no mato, longe do estado, onde ele escreve o Walden, que é o primeiro livro sobre o que aqui no Ocidente nós chamamos ecologia. E também chamamos do pleonasmo meio ambiente. O Desobedecendo, o ensaio sobre a desobediência civil, do Henri David Thoreau, ver como escreve o nome dele, Thoreau. Esse ensaio ele vai depois de solto, ele vai trocar cartas usando o endereço dessa tia, porque ele vivia no meio do mato escondido, para não pagar mais impostos para um governo mau que usava esses impostos para o mal. Ele passa a trocar cartas com um russo, um escritor russo chamado Tolstói, Leon Tolstói. Tolstói vai criar aquelas comunidades que são as comunas anarco-cristãs. Tem um filme chamado A Última Estação de Trem, se eu não me engano, que conta a história de uma dessas comunidades, como é que elas funcionavam. Era o anarquismo cristão. O Tolstói troca cartas com o estudante indiano, que está estudando em Londres, chamado Mahatma Gandhi. E o Gandhi, usando a desobediência civil, vai criar a resistência pacífica e coloca o povo da Índia para impedir os ingleses de continuar a dominação, e ele consegue expulsar sem violência, em paz, em sitting, não queimando pneus, não saindo sem sutiã, não gritando, não agredindo, não matando, não queimando estátuas, não fazendo nada de destrutivo, simplesmente resistência passiva. A resistência pacífica e passiva, a desobediência civil. Então, Henri Thoreau, lendo Lao Tse, estou mostrando a ideologia das minhas ideias, a genealogia do que eu penso. Então o David Thoreau, trocando cartas com o Tolstói, influencia para a criação do anarco-cristão, do anarquismo cristão, dessas comunidades. O Tolstói troca cartas com o Gandhi, que causa a independência da Índia. E esse advogado, Mahatma Gandhi, esse indiano Gandhi, troca cartas com Petra Kelly. Petra Kelly é uma alemã que vai fundar o Die Grünen. Die Grünen, que é o partido, é os verdes a tradução, não é partido verde, é os verdes. Então os verdes só concorrem a cargo legislativo, eles lutam por meio ambiente na Alemanha, contra a chuva ácida, contra poluição, contra usinas nucleares, contra lixo atômico, contra essas coisas. O Die Grünen, infelizmente, se perverte em outros países, principalmente na América do Sul, e ele passa a ser uma melancia, verde por fora e marxista por dentro, ateu marxista por dentro. As causas ecológicas se tornam a luta de classes entre a natureza e o homem, do mesmo modo que tem a luta de classes entre homem e mulher, entre homossexual e hétero, entre branco e negro, entre jovem e velho, entre tudo. E aí, entre a mãe e o filho no aborto. Todos contra todos. Todos contra todos, e fortalecendo a esquerda. Companheiro, a esquerda vencerá. E é assim que se vence a dialética negativa da escola de Frankfurt. Então, as minhas ideias não seguem por esse caminho da revolução destrutiva, seguem pelo caminho do Thoreau, da desobediência civil, da resistência pacífica, do Tolstói, do Gandhi e da Petra Kelly. Então, quando o pessoal pergunta: você é de esquerda, você é de direita? Eu estou acima e à frente, nem à esquerda nem à direita. Flávio Calazans, Zanzans, se despede no meio das selvas do Currupira.